Você se acha uma boa pessoa? Faz uma avaliação rápida aí. Você se acha uma boa pessoa? Como que você faz esse julgamento de você mesmo? Como que você olha para a sua vida e pode dizer, eu sou uma boa pessoa? Ou não? Como que você faz esse tipo de avaliação? E se tem uma coisa que é difícil fazer, irmãos, é isso. Fazer um juízo de nós mesmos. Avaliarmos a nossa própria vida. Apesar de ser difícil fazer isso, na prática nós fazemos o tempo todo. O tempo todo nós nos colocamos avaliando a nossa própria vida. Nós nos colocamos diante de Deus e diante dos homens como juízes de nós mesmos. Na prática nós fazemos isso. O texto de hoje mostra isso muito claramente. Jesus aqui, ele estava num contexto de ensino, no capítulo 17, falando sobre a vinda do reino de Deus, da manifestação do juiz de toda a terra. E aí ele conta uma parábola no capítulo 18, sobre a expectativa que nós devemos colocar nesse juiz de toda a terra, que é a parábola do juiz e da viúva. E nessa parábola, Jesus nos ensina que há um juiz sobre toda a terra, que é Deus. E que ele manifestará toda a sua justiça plena diante dos olhos de todos os homens quando Cristo voltar, justamente no papel de juiz. Então, nele, em Cristo, nós temos a esperança de toda a justiça. Todavia, nós nem sempre colocamos a justiça em Cristo. Nós colocamos a justiça em nós mesmos. Muitas vezes nós não manifestamos a esperança da justiça que há se manifestar em Cristo Jesus. Nós não colocamos confiança, a fé no juiz de toda a terra. E aí, nós nos fazemos juízes de nós mesmos, das nossas próprias vidas. Embora essa parábola que Jesus conta, que vai apontar para isso, a primeiro momento, vai nos parecer que Jesus está direcionando a um grupo específico, aos fariseus. Olha o versículo 9, diz assim, Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. Mas nós não podemos afirmar aqui, irmãos, que Jesus estava falando exclusivamente para fariseus. Por dois motivos. Primeiro, que nem todo fariseu era assim. Era alguém que confiava em si mesmo, que se considerava justo e desprezava outros. A gente tem um exemplo de um fariseu que, de fato, teve um reconhecimento da pessoa de Cristo Jesus, que é Nicodemos. Vamos ver Nicodemos ali, e ele é um fariseu. Mas também, nós não podemos dizer que Jesus está se referindo somente aos fariseus, porque a aplicação do que ele vai dizer aqui, irmãos, serve para cada um dos ouvintes de Cristo Jesus. Inclusive, nós agora, estamos ouvindo a palavra dele. Apesar dessa ponderação, ele vai usar a figura do fariseu aqui. Os fariseus, eles representavam um partido religioso do judaísmo, que era caracterizado, irmãos, pelo apego ao estudo e à observância rigorosa da lei de Moisés. Tanto que o nome fariseu tem origem na expressão aramaica, que quer dizer separados. É uma classe especial, é uma classe separada. É uma classe que poderia muito bem servir de exemplo. E a gente vai entender que tinha esse pensamento mesmo a respeito dos fariseus. Além do fariseu, Jesus usa uma outra figura aqui, um outro tipo de homem, o publicano. E o que era um publicano? Essa categoria em Israel naqueles dias era a qualificação dada aos cobradores de impostos do Império Romano.
E esses publicanos eram judeus, que estavam a serviço do império. Por isso, os publicanos eram desprezados na sociedade. Por isso que ninguém queria ser amigo de um publicano, porque era considerado um traidor no meio do povo. Além dessa situação, muitos destes, irmãos, frequentemente tinham atos de corrupção. Muitos desses recolhiam mais do que o necessário e ficavam com a diferença. Eles roubavam o próprio povo. Essas duas figuras são colocadas aqui por Cristo. O fariseu, o modelo de vida, aquele que todo mundo olhava e admirava e queria seguir o estilo de vida, e o publicano, aquele que era rejeitado e ninguém queria ser comparado ao publicano. São essas duas figuras que Jesus coloca aqui no texto. E esses dois homens, eles fazem uma coisa igual. Eles vão ao templo para orar. Eles se dirigem ao local da adoração. E esse ato de ir ao templo para orar era muito comum entre os judeus. Eles tinham basicamente 2 horários de oração. Pela manhã, às 9 horas da manhã, e à tarde, às 3 horas da tarde. Ou nos 2 horários, ou pelo menos um desses horários, eles iam ao templo para orar. E possivelmente, foi nesses horários que Jesus está contando a história. Talvez Jesus aproveitou o momento que havia uma multidão indo para Jerusalém, para as festas em Jerusalém, para os cultos em Jerusalém. Ele aproveitou aquele contexto para mostrar essa ideia. 2 homens que estavam indo ao templo para orar. Mas apesar de estarem no templo, irmãos, em oração, esses homens aqui representam extremos, mas de algo realista, algo verdadeiro. Temos aqui 2 homens em oração, fazendo juízo de si mesmos, diante de Deus e diante dos homens. Todavia, eles fazem isso de perspectivas diferentes. E assim nós podemos aprender no texto aqui, nessa parábola de Jesus. Como fazer o julgamento da nossa própria vida. Como ser juiz de si mesmo. Há 2 maneiras, irmãos. E só 2 maneiras. Não há como fugir disso. Ou você é juiz de si mesmo, através da exaltação, ou você é juiz de si mesmo através da humilhação. Esses 2 caminhos. Essas 2 maneiras que nós podemos avaliar a nossa vida diante do Senhor. Vamos ver como é que Jesus mostra isso. Então a primeira maneira de você ser juiz de si mesmo é através da exaltação. E como que o primeiro personagem coloca isso, que é o fariseu? Ele se exalta. O juízo que ele faz de si mesmo, nessa exaltação, é de ser superior. Ele faz a exaltação da superioridade, versículo 11. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jesus então começa a parábola mostrando este homem, este publicano em particular, que na sua própria maneira de ver, ele excedia aos demais compatriotas dele em relação a Deus. Principalmente na observância dos detalhes da lei de Moisés. Talvez as pessoas olhavam para aquele homem, este fariseu é o modelo a ser seguido. Ele cumpre a lei, ele busca cumprir toda a lei de Deus, era um exemplo de obras. E Jesus diz que aquele homem então chega no templo e se põe em pé. Que era algo comum do judeu fazer oração em pé, no templo, no local devido.
Só que quando você observa essa ação dele, irmãos, nós vamos entender que ele não está fazendo essa ação de ficar em pé para se colocar diante de Deus. Ele se coloca em pé diante de si mesmo e diante dos homens. Ele não vai se colocar em pé em ato de submissão a Deus. Ele vai se colocar em pé para que ele seja evidenciado, como Jesus vai mostrar. Ele se colocou de tal maneira, irmãos, no pátio externo do templo, onde ele podia ser visto e ouvido pelos homens. Isso não era incomum entre os fariseus. Lá em Mateus 6:5, Jesus, ensinando sobre a oração, ele fala o seguinte: quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, era comum essa cena. Pessoas no templo buscando lugares de destaque, em pé, em oração, para que as pessoas pudessem ver. E Jesus diz que essa não é a oração. Porque essa oração, na verdade, era hipócrita. Você não está diante de Deus. Você está diante de si mesmo. Aí aquele homem, ele olha para o céu e começa a orar. Mas Jesus diz que ele orou de si para si mesmo. Quando a gente começa a ler, a gente pode até pensar que ele estava orando corretamente. Porque ele começa, graças ao Deus, eu te dou. Nossa, que crente, né? Está agradecendo ao Senhor. Está, primeiro, antes de pedir qualquer coisa, está agradecendo a Deus. Mas perceba, irmãos, o que ele agradece? Ele agradece porque ele se acha melhor do que os outros. Ele se aproxima em oração para dizer a Deus: eu sou melhor do que os outros. Lembra da história da rainha Má, da Branca de Neve, né? Espelho, espelho meu, há alguém mais bonito do que eu? Ele estava dizendo isso para o Senhor. Senhor, Senhor, há alguém mais bom do que eu? Há alguém melhor do que eu? Porque eu não vejo ao meu redor ninguém melhor do que eu. Eu não sou como esses pecadores. Perceba que nessa oração curta, a ênfase aqui cai nele mesmo. Por exemplo, o pronome eu, pronome pessoal eu, ocorre aqui 4 vezes, em uma curta oração, irmãos. Ele fala mais de si mesmo do que do próprio Deus. Ele fala de Deus só no começo. Mas o conteúdo não tem nada a ver com Deus. O juízo que ele faz da sua própria vida é de exaltar-se a si mesmo sem olhar para Deus. Embora ele tenha mencionado Deus na sua oração. E aí entendemos que essa oração dele é uma oração egoísta. É uma oração antropocêntrica, em que o homem está no centro, que o homem que é importante. É assim que ele tenta se apresentar diante de Deus e diante dos homens. Eu sou importante. E aqui ele manifesta, irmãos, toda a arrogância, um comportamento orgulhoso com base na crença em sua própria superioridade. E aí, como eu disse, ele olha para aquele publicano e despreza aquele homem na sua oração. E o desprezável que Jesus coloca aqui é não dar valor nenhum. É considerar como nada. Não é que ele tinha 10 e aquele homem tinha 5 como nota. Não, irmãos. Ele era 10 e aquele lá era menos 10. Era nada. O fariseu não se atentou, irmãos, para o fato de que foi pela graça que ele não caiu nos pecados que ele manifestou aqui. Porque ele fala que ele não era roubador, não era injusto, não era adúltero, não era nem um publicano, um cobrador de impostos. Talvez, de fato, ele não cometeu esses pecados de modo explícito. Mas se ele não os cometeu, foi pela graça de Deus. E ele não reconhece isso na sua oração. Ele
coloca que ele consegue vencer estes pecados por si mesmo. Ele é forte o suficiente. Por isso que na vida da igreja, irmãos, essa parábola tem o seu valor. Porque há pessoas que cultivam uma vida religiosa e costumam cair na tentação de se considerarem melhores e superiores aos demais. Isso é real mesmo, na vida da igreja. Há irmãos que acham que são melhores do que os outros. Que olham para a sua vida, ó Deus, ainda bem que eu não sou igual aquele irmão ou aquela irmã. Ainda bem, Deus. Mas aquele homem, ele não só se exaltava naquilo que ele achava que era, mas ele também se exalta naquilo que ele fazia, nas suas obras. Esse fariseu aqui, meus irmãos, ele se exaltou através de uma autojustificação das suas realizações religiosas. E ele enumera duas aqui, versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. Ô crente, jejua e dá dízimo. Esse é crente para valer. Mas entenda uma coisa. O que ele está fazendo aqui não é meramente falar o que ele faz. Ele está querendo dizer que ele faz muito mais do que os outros. Por quê? Porque na lei mosaica, o jejum era para acontecer uma vez no ano, que é o dia do Yom Kippur, que até hoje os judeus têm esse dia, o dia do perdão, que é o dia que você tira para fazer jejum, para revisar o seu coração e liberar perdão para as pessoas. Ou olhar para a sua vida e reconhecer que você precisa pedir perdão para alguém. E nessa preparação, nessa aproximação de Deus, você tinha o tempo do jejum. Mas aquele homem fala que ele fazia jejum 2 vezes por semana. E entre os fariseus isso se tornou comum, até como regra. Eles faziam o jejum um dia de segunda e quinta-feira. Toda segunda e quinta-feira, jejum. E é jejum do dia inteiro, tá, irmãos? Não é só o jejum do café da manhã, não. É o jejum do dia inteiro. Por isso que alguns chegavam assim, parecendo que estavam morrendo. Lembra Jesus falar sobre isso? Tem alguns que nem lavam a cara e depois faz jejum, fica lá, tadinho, fez jejum. Eles faziam isso. Eu lembrei uma vez, eu estava num acampamento, e no acampamento nós fomos obrigados a fazer jejum. Por obrigação. Agora você pensa, até o final da pregação todo mundo de jejum. Mas porque não pode ser obrigatório, irmãos? Não pode ser por imposição, ou para mostrar aos outros. Nossa, nós chegamos aqui no final de semana depois do acampamento, toda a igreja fez jejum no acampamento, nós ficamos os 5 dias do acampamento em jejum. Para quê? Esse homem estava tentando se sobressair aos outros através de algo que era particular. Era ele com Deus, e aí ele quis se destacar, dizendo que ele fazia jejum. Porque o jejum, na verdade, irmãos, é um ato de humilhação diante de Deus, não de exaltação. Eu já contei isso para os irmãos, que eu vi uma igreja uma vez, que fez uma campanha de jejum, e aí, no final do culto, o pastor chamou, quem fez jejum essa semana? Aí os irmãos levantaram a mão, eles vieram à frente e receberam uma pulseirinha de destaque, porque fizeram jejum. Misericórdia, irmãos. Isso é agir como esse homem, com exaltação. As escrituras, irmãos, nunca exaltam o ato de jejuar. Nunca. Pelo contrário, mostra a humildade de coração. Quer um exemplo? Lá em Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, seu Deus. É quebrantamento, é humilhação e não exaltação. Então aquele homem estava usando o jejum para exaltar a si mesmo. Outra obra que ele coloca aqui é o ato de dar dízimo. Ele diz, dou dízimo de tudo o que ganho.
Dar dízimo é cumprir a lei de Deus, é cumprir a vontade de Deus. Nós fizemos isso aqui hoje, em ato de adoração ao Senhor. Só que a questão aqui, irmãos, primeiro, ele está destacando isso. Eu sou dizimista. E eu sou o melhor dizimista. Eu sou um dizimista sensacional. Ninguém dizima igual eu. O maior dízimo é o meu. Porque ele diz aqui que ele dava dízimo de tudo o que ele ganhava. Ele está dizendo que ele dizimava até de outros. Por exemplo, se ele vendesse algum produto que tinha algum valor, ele tirava o dízimo do que ele vendeu e tirava o dízimo de novo daquele que comprou. Porque aquele adquiriu um bem. Então ele tirava o dízimo 2 vezes. 2 vezes. Para quê? Para mostrar que ele tinha a capacidade de dar mais e mais e mais, financeiramente falando. Ele estava dizendo, eu sou o melhor dizimista que há aqui. Irmãos, isso não é longe de nós não, tá? Novamente um exemplo de uma igreja que eu já vi a história. Lá no mural da igreja, colocava-se a relação de dizimistas. Até aí tudo bem. Até pelo controle da igreja e tudo mais, né? E geralmente a gente coloca em ordem alfabética. Sabe como é que era nessa igreja? Era colocado o que dava mais, o que dava menos. Era colocado assim no mural. E quem colocou essa ideia? O que dava mais dízimos. Ele falou, não, vamos colocar dessa maneira. E ele era tesoureiro da igreja. Vamos colocar dessa maneira a relação de dizimistas. Isso nada mais é, meus irmãos, que exaltação. E Jesus alerta a respeito disso. Lá em Lucas 11, versículo 42. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, de tudo, da coisa mínima. Vocês dão dízimo. Mas vocês desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer essas coisas, dar o dízimo, mas sem omitir aquelas, que é o amor e a justiça de Deus. E aqui que aquele homem estava fazendo? Orando, Senhor, eu sou dizimista, mas estava desprezando todos que estavam ao redor dele, vendo o amor de Deus. Não adianta de nada, irmãos. E há muita gente que acha isso. Ah, se eu der meu dízimo, Deus vai me abençoar, e não vai. Ele não te abençoa, não é por causa do dízimo que você oferece a Ele. É como eu disse antes aqui, Ele te abençoa por causa do seu coração. Por causa da sua entrega de vida. E não é por causa da exaltação que você oferece por meio do dízimo e da oferta. Temos aqui então um homem que confiava em si mesmo e nas suas realizações. Conta a história de um sujeito que ele foi se apresentar para um emprego de lenhador. E ele gabava-se, sou o maior lenhador do mundo. Ninguém é melhor do que eu. E aí, quando ele chega para a entrevista do emprego, o entrevistador olha para aquele homem, que era meio franzino, meio fraquinho, e eu olho para aquele homem e pergunto desconfiado, onde o senhor já trabalhou como lenhador? E aquele homem fraco, magricela, eu trabalhei como lenhador no Saara. Ué, aquele pregador, mas como assim? Você trabalhou como lenhador no Saara? O Saara é um deserto. E aquele homem responde, então, por isso. Ele se achou de tal maneira, irmãos, que o Saara virou um deserto por causa dele. Aquele publicano estava achando isso. Que Deus estava no templo por causa dele. E ele se julgava tão autoconfiante que era capaz de manter esse padrão que ele havia proposto. Esse fariseu. Essa postura de exaltação foi condenada por Jesus. Mas a segunda postura no texto, ou o juízo de si mesmo que nós devemos fazer, é o da humilhação. É o da humilhação. E quando a gente fala de humilhar,
irmãos, ou se humilhar, é de você se submeter. É submissão diante de Deus. Versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu. Sabe o que é a diferença entre esse homem e o publicano? Ele se posiciona também, em pé. Mas diferentemente, ele tenta ficar num lugar mais isolado, em que ele não fosse visto por ninguém, não fosse perturbado por ninguém. Ele não estava ali para se comparar com os outros. Ele não estava ali para julgar quem estava ao redor dele. Isso estava fora de cogitação. Ele estava ali para fazer um juízo de si mesmo. E qual juízo era esse? Que eu sou um pecador miserável diante de Deus. Essa é a ideia, meus irmãos, quando Jesus ensina sobre ser pobre de espírito nas bem-aventuranças. É reconhecer a sua pobreza diante de Deus. E aquele homem estava fazendo isso. Segundo o texto aqui, ele não tinha coragem alguma de olhar para os céus. Jesus usa uma dupla negativa aqui, nem mesmo. Não tinha coragem de olhar para o Senhor. Ele estava sobrecarregado com o peso de sua própria indignidade diante do Pai. Nem mesmo se atrevia a olhar, erguer os olhos para os céus. E o que restava aquele homem, irmãos? Ele não era ninguém. E ele não tinha nada a oferecer. Ele não quer apresentar nenhuma obra diante de Deus. Ele só faz assim, batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Possivelmente aquele homem, ele tinha escutado a palavra de Deus. Aquele homem tinha compreendido os seus pecados. E foi convencido disso, que ele era um pecador. E nós vemos aqui um homem então em transformação, um homem convertido. Como aconteceu com outros publicanos, com Mateus e Zaqueu. Eram homens como este aqui, desprezados pela sociedade e que se reconheceram como pecadores diante de Cristo Jesus. E esse homem está fazendo a mesma coisa diante de Deus. E como consequência, então, desse reconhecimento, ele se manifesta em arrependimento pelos seus pecados, e confessa os seus pecados, confessa a sua situação de pecador, ele expressa a humilhação diante de Deus. Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Ao se humilhar, meus irmãos, ele está expressando a sua condição decaída. Ele está mostrando que de fato ele é pecador. E que peca dia após dia. A religião apresentada por esse homem aqui, meus irmãos, não é uma religião de obras, mas uma religião baseada na graça e na misericórdia de Deus. Possivelmente esse homem, ele tinha cometido fraudes, roubos, traições na sua função de coletor de impostos. Mas ele não se justifica. Ele não diz: Senhor, eu fui tentado a pecar e caí. É culpa da minha situação de pobreza, Senhor. É culpa porque as pessoas ficavam me oferecendo. Não. Senhor, eu pequei. E quando ele bate no peito, meus irmãos, ele está mostrando justamente isso. É o meu coração que é pecador, Senhor. Eu me aproximo do Senhor com este coração. Eu venho como estou. Nós cantamos aqui. Não havia nada nele que pudesse justificá-lo diante de Deus. Deste modo, ele confia na misericórdia do Senhor, sem tentar se justificar. Senhor, tem pena de mim. E a palavra pena aqui, meus irmãos, ela dá a mesma ideia de propício. Senhor, ser propício a mim. E propício quer dizer pagar por alguém. Senhor, pague o preço
por mim, porque eu não dou conta de pagar o preço do pecado. Senhor, eu preciso que haja a expiação do pecado por mim. Que o preço seja pago pela misericórdia do Senhor. E este homem, então, irmãos, na sua localização, na sua posição, nas suas palavras, no seu reconhecimento de pecaminosidade, ele se humilha diante do Senhor. Esse é o juízo que ele faz de si. Ele se reconhece como um pecador. Isso é impressionante, como é diferente do fariseu hipócrita. Jesus conclui essa parábola, meus irmãos, de modo que surpreende os seus ouvintes. Lembra que eu falei no começo? O fariseu era o modelo de vida e o publicano era desprezado. Ninguém queria ser igual ao publicano. Olha o que Jesus diz no versículo 14. Diga a vocês que este desceu justificado para a sua casa. Este quem? Publicano. E não aquele. Aquele quem? O fariseu. Jesus conclui dessa maneira e ainda diz, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Talvez nós hoje, irmãos, não consigamos compreender completamente o que Jesus falou aqui naquele momento. Porque nós já sabemos, né? Nós já temos a conotação que fariseu é hipócrita, né? Que fariseu não é um modelo para nós seguirmos, que os publicanos são alvo da graça de Deus. Nós já temos esse conceito já. Mas naqueles dias não. Jesus estava invertendo a ordem do pensamento da época. Ele estava dizendo, vocês não têm que seguir o exemplo do fariseu, mas o exemplo do publicano. Jesus estava dizendo, vocês não têm que seguir o exemplo daquele que quer apresentar obras diante de Deus. Vocês têm que seguir o exemplo daquele que depende da graça e da misericórdia de Deus. Porque aquele que quer apresentar obras diante de Deus será desprezado por Deus. Não receberá a justiça de Deus. Mas aquele que quer buscar o Senhor pela graça e misericórdia, esse sim, recebe a justiça de Deus. E quando ele diz que aquele homem foi justificado, a palavra justificado aqui dá a ideia de por completo, uma declaração única. De fato, aquele homem foi perdoado por Deus. E ele poderia ir para a sua casa com a certeza do perdão de Deus. Com a certeza que ele foi perdoado. Diferente do publicano, meus irmãos. Aquele publicano voltou para casa sem ter certeza do perdão. Até porque ele nem reconheceu o pecado dele. Quem voltou mais em paz para casa foi o publicano e não o fariseu. Porque ele estava cheio de si, da sua própria bondade. Ele pensou, preciso pedir perdão a Deus, porque eu sou bom. E Jesus então ele diz, porque todo o que se exalta será humilhado, mas que o que se humilha será exaltado. Ele já tinha falado isso antes. Lá no capítulo 14, na parábola dos primeiros lugares, os irmãos lembram que alguns buscavam sentar nos melhores lugares, nas festas. E Jesus dá um ensino lá e ele fala justamente isso. Todo que se exalta será humilhado, mas que humilha será exaltado. Novamente ele faz esse jogo verbal aqui, humilhar e exaltar. É como Jesus estivesse dizendo, aquele que vive se exaltando, com toda certeza será humilhado. E aquele que vive se humilhando, com toda certeza será exaltado. Por isso que os respectivos juízos de si mesmos aqui que Jesus colocou, ele inverte. Aquele que faz juízo de si mesmo com exaltação, ele vai humilhar. Aquele que faz juízo de si mesmo em humilhação, ele vai acabar exaltando. Porque Deus, que é o juiz, ele humilha e exalta a quem ele quer. Porque a justificação, irmãos, é dada por Deus e não pelas pessoas. Até esse termo, justiça própria, ele já é contraditório em si mesmo.
Não existe isso. Nós não podemos oferecer nada para o Senhor. É o que o apóstolo Paulo diz aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça, vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não de obras. Para quê? Ninguém se glorie. Ninguém se exalte. Pelo contrário, para que vocês se humilhem diante do Senhor. Para que a verdadeira exaltação, meus irmãos, venha do próprio Deus. Nós lemos o texto de Tiago 4. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. E humilhar, meus irmãos, é viver na dependência de Deus. Por isso que, se você continuar a ler o texto aí, Jesus vai falar que o reino de Deus, receber o reino de Deus, você precisa ser como uma criança. Por que Jesus fala isso? Porque a criança é inocente? Porque a criança só tem atos bons? Porque a criança é bondosa? É isso que ele está dizendo? Porque a criança tem total dependência do pai. Total. Ela não consegue fazer nada sem o pai, sem a mãe. Depois, o episódio do jovem rico. E que ele faz um alerta novamente. Porque há pessoas que têm autoconfiança e exaltação nas finanças. E Jesus fala que não é nas finanças que você tem que depender, mas do Senhor. E Deus conheceu o coração desses homens. O do fariseu era autossuficiente. Ele se justificava diante de si mesmo e achava que não precisava de misericórdia de Deus. O coração do publicano era dependente de Deus. Ele clama por misericórdia. Compadece-se de mim, ó Deus. E é esse coração que agrada a Deus, ao Senhor, irmãos. Um coração que confia simplesmente na graça do Pai. E aí, então, se julgava justo, voltou para casa como um pecador. O que se julgava pecador, voltou para casa como um justo. Não há, irmãos, possibilidade de fazermos um juízo de nós mesmos e acharmos que somos justos e melhores do que os outros, porque seguimos rituais religiosos. Não é assim. Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 4, ele diz assim: vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês não estão na graça de Deus. Nós só podemos nos considerar justos de uma única maneira, quando olhamos para Cristo Jesus. Só para Ele. Cristo é aquele que se humilhou pelos nossos pecados e se fez justiça por nós. Cristo é aquele que foi exaltado em sua humilhação na cruz, que ainda era uma humilhação, mas lá Ele recebeu toda a exaltação, porque lá Ele glorificou o Pai, em humildade. Ele foi aquele que foi exaltado na ressurreição, foi exaltado como príncipe salvador dos homens. E então entendemos que Ele fez a propiciação pelos nossos pecados. Ele pagou o preço. A misericórdia, a pena de Deus sobre nós estava na cruz do nosso Redentor. Assim nós compreendemos que o juízo que fazemos de nós mesmos deve se basear na justiça de Cristo sobre nós. E bendito seja Deus, que temos essa curta oração registrada aqui, como oração respondida pelo Senhor. E temos certeza de que aquele que orou foi justificado e foi embora para sua casa. Pois assim seremos também, irmãos, se orarmos como Ele fez, e por meio de Jesus, seremos justificados. Quero terminar com algumas aplicações. A primeira: cuidado com o fermento dos fariseus. E o que a palavra de Deus chama de fermento dos fariseus?
a hipocrisia. Cuidado com a hipocrisia. Aquele fariseu deixou o templo da mesma maneira que ele havia entrado, irmãos. Não teve mudança nenhuma. Nada havia mudado dentro dele. E assim como ele, muitos permanecem do mesmo jeito. Apesar de todas as orações, apesar da leitura da palavra de Deus, dos cantos cantados, tem gente que entra aqui e sai da mesma maneira. Não muda nada. Sabe por quê? Não foi porque Deus não estava aqui trabalhando. É porque veio para cá querendo apresentar as suas obras diante do Senhor. Veio para cá com exaltação no seu coração e não com humilhação. Então cuidado com a hipocrisia. Deus não se agrada de pessoas que se apresentam diante dele e que não se quebrantaram. Segunda aplicação, cuidado com o orgulho, irmãos. Esse aqui é perigoso. É bichinho que vai assim, ó, corroendo nosso coração e crescendo, que a gente não percebe é o orgulho. Cuidado para você não ter orgulho de ser dizimista. Cuidado para não se orgulhar do jejum que você faz. E não é errado fazer jejum. O problema é se orgulhar nele. Cuidado com o cargo importante que você tem na igreja. Você não tem que se orgulhar porque você prega a palavra de Deus. Você não tem que se orgulhar porque você ensina a palavra de Deus. Você não tem que se orgulhar porque você tem um grupo de discipulado. Ou porque você é líder de um grupo familiar. Isso não é motivo de orgulho, meus irmãos. Porque nós somos servos. Não podemos nos orgulhar dos feitos que fazemos para o Senhor. Terceiro, confesse os seus pecados. Confesse os seus pecados. Não como um mero ritualismo, porque senão se torna uma exaltação. Mas como aquele homem, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Confesse ao Senhor o seu pecado com uma tristeza pela ofensa que você fez contra Deus. E tenha a paz e a alegria do perdão que Ele oferece para você. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.